Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre o dia da ira, porque esse dia está descrito nas Escrituras. Isso significa o quê? Que ele vai acontecer. Então, isso já está definido e não tem como isso deixar de acontecer. Então, a humanidade pode esperar sim que esse dia vai chegar, porque quem falou sobre esse dia foi o próprio Deus, e a sua palavra é fiel e verdadeira. Ela vai se cumprir, sim. Então, a humanidade pode esperar esse dia acontecer, porque esse dia vai acontecer de surpresa. Não existe uma data específica para esse dia. Não se sabe qual vai ser o dia da semana, ou o mês, ou o ano. Enfim, nem a hora, nem o minuto, nem o segundo vai se saber disso. Esse dia vai ser um dia para pegar a humanidade de surpresa. Vai ser um dia que vai acontecer de forma repentina, sem ninguém estar esperando, sem ninguém estar observando, olhando. Ninguém vai estar atento a isso aí. Então, a humanidade vai ser pega de surpresa nesse dia. Então, nós temos um calendário que ele marca as datas previstas no decorrer do ano. Temos o dia 1º de janeiro, temos o dia 4 de julho, temos o 7 de setembro, temos o 15 de novembro, temos muitas datas marcadas para acontecer. É só seguir o calendário que você vai ver quando esse dia marcado no calendário vai acontecer. Pode ser numa terça, numa quinta, num sábado, enfim. Mas vai ser em um dia da semana, com certeza. Então, quando temos um calendário marcando essas datas, já podemos nos programar. Já podemos ver qual dia da semana isso vai acontecer. Para podermos fazer alguma coisa com respeito a esse dia. Para fazermos uma comemoração, uma confraternização, uma festa, enfim. Então, sempre seguimos o calendário para saber as datas em que esses dias vão cair, em qual mês vai cair, em qual dia da semana, em qual dia do mês, enfim. Então, quando temos um calendário, podemos nos programar para esse dia. Esse dia não vai nos pegar de surpresa. Nenhuma data marcada aqui no calendário vai nos pegar de surpresa, porque já vamos saber. É só consultar o calendário e ver a data que ele vai cair. Por exemplo, aqui, ó, no ano de 2023, o dia 15 de novembro vai ser na quarta-feira e o dia 25 de dezembro vai ser numa segunda-feira. E assim vai. Então, as datas são marcadas para que as pessoas possam ver as datas onde esses dias vão cair. E assim elas podem se programar para poderem comemorar esse dia. Às vezes é um feriado, enfim. Então, nós temos essas datas definidas em calendários, mas no que se refere ao dia da ira do Senhor, não existe data marcada para isso, nem dia da semana, nem mês, nem ano, nem hora, nem segundo, nada. Por quê? É assim que tem que acontecer. O dia da ira do Senhor vai pegar a humanidade de surpresa. Então, nós apenas devemos saber que isso vai acontecer. Nós devemos estar nos preparando para esse dia. É isso que cada pessoa deveria fazer, mas infelizmente hoje a maioria da humanidade não está nem aí para esse dia. Não está nem aí mesmo, porque eles estão apenas curtindo a vida. Eles estão curtindo intensamente a vida nesse mundo, sem preocupação alguma. Eles estão agindo piores
do que aquelas pessoas nos dias anteriores ao dilúvio, onde todos viviam a vida comum e normal, dia após dia, até o dia em que o dilúvio chegou e pegou a todos de surpresa e todos morreram afogados em água naquela época, naquele dia. Então, o Senhor Jesus falou que a vinda do Filho do Homem será como nos dias anteriores ao dilúvio. Então, dá para se perceber hoje, no ano de 2023 e daqui para frente, que as pessoas não estão nem aí para a vinda do Senhor Jesus ou para o grande dia da ira de Deus. Elas não estão nem aí. Elas estão se tornando mais amigas dos prazeres. Elas querem aproveitar as coisas terrenas, os negócios desta vida. Elas querem se envolver e amar o mundo e as coisas que nele estão. E não estão preocupadas em tempo algum com o dia da ira de Deus. Elas se preocupam em curtir a vida. Esse é o interesse delas, da maioria das pessoas. Infelizmente, se chegou a esse ponto, isso significa o quê? Que o dia da ira está se aproximando. É evidente que isso está acontecendo. Os sinais demonstram isso claramente pelo que está acontecendo no mundo hoje, de forma geral. Demonstram claramente que o dia da ira está chegando e vai pegar a todos de surpresa repentinamente. Então, existem alguns textos aqui nas Escrituras que falam sobre esse dia. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Apocalipse de João, capítulo 6, do versículo 15 ao 17. Olha o que está escrito aqui, ó. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, esse grande dia da ira vai chegar. E quando ele chegar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, eles vão tentar se esconder nas cavernas e nos penhascos dos montes. E vão dizer para que os montes e os rochedos possam cair sobre eles, para lhes esconder da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, essas pessoas listadas aqui não vão conseguir se suster nesse dia. Nenhuma delas tem não tem uma preparação física e psicológica suficiente para suportar esse dia, para aguentar esse dia. Porque vai ser o grande dia da ira, tanto de Deus como do Cordeiro. Então, esse dia é um dia terrível. Esse dia é tão terrível que as pessoas vão pedir para os montes e os rochedos caírem sobre eles, para eles esconder da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Se eles chegam ao ponto de dizer, e quem é que pode suster-se, eles mesmos já sabem que eles não vão poder se suster nesse dia. Eles não vão aguentar. Eles vão desmaiar, eles vão passar mal, eles vão ficar amedrontados. Eles não vão conseguir suportar esse dia. Eles não têm em si mesmo nada que possa tirar deles esse temor, esse medo. Porque esse dia vai pegar eles de surpresa, com certeza. Então, é assim que vai acontecer esse grande e terrível dia. Quando chegar o dia da ira do Cordeiro, da ira de Deus e do Cordeiro, ninguém poderá se suster em tempo algum nesse dia. E isso, é claro, se referindo
a esses homens que estão listados aqui, que são os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre. Essas pessoas não vão conseguir se suster naquele dia, porque passaram a vida aproveitando o mundo, curtindo a vida intensamente. Muitos passaram a vida ajuntando riquezas e viveram por conta da sua riqueza, do seu dinheiro e de outras coisas mais. Então, essas pessoas, infelizmente, não conseguirão se suster nesse dia. Resultado de eles terem vivido a vida apenas se preocupando com as coisas terrenas. Eles receberam a recompensa deles aqui, durante a vida deles. Então, essas pessoas, infelizmente, não vão conseguir se suster nesse grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. Então, agora aqui eu vou ler um texto que está no livro do profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Onde está escrito assim, ó. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? É uma pergunta. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Que é o dia da ira. Quem vai conseguir suportar? Já lemos lá que ninguém vai conseguir suportar. Ninguém vai conseguir se suster nesse dia. Então, esse dia é muito terrível. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Então, quando Deus e o Senhor Jesus aparecerem, quem é que poderá subsistir? Essa é uma outra pergunta. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Então, ele, que é Deus, ou mesmo o próprio Jesus, ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. É assim que ele vai aparecer nesse dia. Então, isso é algo muito forte. Representa algo muito forte que a própria vinda do Senhor Jesus em si vai causar nos homens esse impacto, digamos assim. Então, esse dia é muito terrível. É um dia que na história da humanidade nunca existiu um dia assim. Mesmo que existissem muitos dias aí, muitos ruins, muitas tragédias, muitas guerras, muitas destruições, furacões, tsunamis, terremotos, chuva, deslizamento, nenhum desses desastres naturais, somados juntos, não chegam nem a 1% do que vai acontecer nesse dia de tão terrível que vai ser. Isso é uma verdade. Então agora eu vou ler aqui o texto que está no livro do profeta Joel. Deixa eu achar aqui rapidinho. Joel capítulo 2, versículo 11. Está escrito assim, ó. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas obras, ou melhor, as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então, o dia do Senhor é muito terrível. É terrível demais. É além da medida que alguém consiga suportar. Por isso ele diz aqui, ó.
quem o poderá suportar? O homem não tem estrutura física ou psicológica para suportar esse dia, de tão terrível que vai ser. É terrível sim esse dia. Disso não há dúvida, já está escrito aqui de forma muito bem clara e simples, para que tanto você e eu possamos entender esse dia que vai ser assim, muito terrível mesmo, mais do que todos os outros dias terríveis que aconteceram na história do mundo somados juntos. Então, é assim que vai ser. Então, o ser humano não vai conseguir, o ser humano não poderá suportar esse dia em tempo algum. Essa é a realidade. Então agora eu vou ler aqui o último texto, que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Já escrito assim, ó. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, o Senhor Jesus, ele tem compromisso com os seus eleitos. Ele tem compromisso com aqueles que ele salvou, com aqueles que ele comprou por bom preço, ou seja, comprou com o seu próprio sangue. Para esses, ele tem compromisso com essas pessoas. E aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente, aqueles que se converteram e se arrependeram sinceramente ao Senhor Jesus, aqueles que renunciaram o mundo, tomaram a sua cruz para segui-lo, aqueles que não se preocuparam com coisas terrenas, não se envolveram em negócios dessa vida, não amaram o mundo e as coisas que nele estão, para esses que são os remanescentes fiéis e leais a ele, o Senhor Jesus os livrará da ira vindoura. É assim que vai acontecer. Nem todos o Senhor Jesus vai livrar da ira vindoura. Não. Mas aqueles que são dele, aqueles que vivem por ele, aqueles que vivem nele, por ele, para ele, a esses ele vai livrar da ira vindoura, que é o grande e terrível dia do Senhor, ao qual ninguém pode suportar. Então, o Senhor Jesus vai livrar dessa forma. É assim que vai acontecer quando o grande dia da ira chegar. Ele vai livrar o seu povo desse dia, sim, dessa ira vindoura, que é a ira de Deus que vai ser exercida naquele dia contra os homens ímpios, contra os homens que o rejeitaram, que não quiseram crer em Deus e nem em Jesus em tempo algum. Para esses que são homens ímpios, que nunca se importaram com o Senhor, nunca quiseram se arrepender e se converter a Ele, para esses o Senhor Deus vai tratá-los da forma como as suas obras merecem, porque eles receberão a merecida punição do seu erro. Mas para aqueles que são eleitos de Deus, esses serão livrados da ira vindoura pelo próprio Senhor Jesus. Então, esse dia, pessoal, é o grande dia, é o grande terrível dia do Senhor, que vai acontecer mesmo, sem data marcada, sem hora, nem tempo ou lugar para acontecer. Mas ele vai acontecer. Disso não há dúvida. As Escrituras nos esclarecem e nos mostram isso claramente. Quem lê, entenda. E aquele que entender, comece a tomar a atitude de se arrepender e se converter sinceramente, para que, então, o próprio Senhor Jesus possa ser o único e suficiente Salvador de sua alma.
para que naquele dia Ele possa te livrar da ira vindoura. Então, era essa mensagem que eu queria falar, baseado nos textos que eu li aqui nas Escrituras. Agora eu espero que todos possam meditar no que foi falado aqui, porque isso é algo que está escrito sem dúvida alguma. Essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.